Chegamos ao final do estudo da carta aos Efésios. O sermão do apóstolo Paulo, o sermão que o apóstolo Paulo apresentou aos irmãos de Efésios lá no primeiro século. O sermão para ser lido nos lares, nas igrejas dos pequenos grupos de cristãos que estavam se formando na grande cidade de Éfeso. Ela não é a carta mais longa nem a mais completa do apóstolo Paulo. Porém, ela apresenta o essencial da teologia paulina. O título da lição dessa semana é A Essência de Efésios. Quando eu li esse título, irmãos, e me dei com o termo essência, eu me lembrei de perfumes. Perfumes têm essências. Como é que são feitos os perfumes? Os perfumes são compostos de etanol, de essências ou fragrâncias. São compostos também de fixadores, de água destilada, de propileno. Mas o que é importante no perfume? O que é que dá a qualidade do perfume? O que é que dá o preço do perfume? O que dá a qualidade do perfume, a sua característica aromática, são as essências. As essências é que dão valor ao perfume. É preciso também o fixador, mas o fundamental, o essencial, e aí tem o conceito do termo, o essencial é o mais importante, é a essência, a aroma. Qual é o argumento principal do apóstolo Paulo? Qual é a essência do apóstolo Paulo na carta aos Efésios? Qual é o espírito da religião cristã que o apóstolo Paulo estava apresentando aos Efésios? Veja aqui um texto da nossa lição. Em Efésios, Paulo não se concentrou em questões de interesse local. É como se ele estivesse se dirigindo aos crentes das igrejas em todos os lugares que existissem. O ar atemporal da carta permite que a vista de tirar o fôlego, apresentada pelo apóstolo, invada nosso próprio mundo e nosso próprio pensamento. Quando está falando aqui a vista de tirar o fôlego, nossa lição está lembrando de quando você está em locais altos, você consegue ver o horizonte, consegue divisar o horizonte, seja numa roda gigante, como a que a nossa lição cita, a London Eye de Londres, você vê a cidade toda, você fica sem fôlego de ver aquela grandiosidade. As cidades, muitas delas hoje têm torres especiais de observação, para que os turistas possam ver e apreciar a cidade. Mas eis aqui, irmãos, um dos textos essenciais do apóstolo Paulo encontrado na carta aos Efésios. Um dos perfumes essenciais, Efésios 2, 8 a 10. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, irmãos, que maravilha, que perfume teológico maravilhoso o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é por nossa causa, não é por conta das nossas obras, para que ninguém se glorie. É Deus quem nos salva, mas é o Senhor Jesus que nos salva. É o sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados, que possibilita a nossa salvação. O texto que lemos ainda do verso para memorizar continua dizendo que agora então que somos salvos, o Senhor nos preparou boas obras para que andássemos nela. Isso quer dizer boas obras para o caminho da nossa vida. Nessa semana, irmãos, nós vamos ver os perfumes do apóstolo Paulo, os perfumes teológicos que Paulo apresenta. É uma lição extensa, irmãos, porque eu, quando estudei essa lição, vi o seguinte: a gente tem que falar de tudo que o apóstolo Paulo falou, mas vamos buscar alguns pontos essenciais, alguns perfumes essenciais para serem usados na nossa vida espiritual, para nos apropriarmos desse perfume, para nos perfumarmos. Quando você se prepara para uma festa ou para um encontro, você coloca um perfume. Nós estamos nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Devemos estar perfumados, perfumados com a teologia cristã, perfumados com a teologia apresentada pelo apóstolo Paulo. Devemos nos apresentar
espiritualmente perfumados. Que Deus nos abençoe no estudo dessa lição. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pela vida e pela saúde. Obrigado pelo estudo que tivemos nesse trimestre da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nos ajuda para que nessa semana possamos destacar os pontos essenciais, as fragrâncias especiais, o perfume espiritual que exala dessa carta que o Senhor inspirou através do Espírito Santo ao apóstolo Paulo, preservou para nós até hoje e que nos dá até hoje graciosamente para que possamos aprender e viver felizes de acordo com tua vontade. Nos abençoa, portanto, no estudo dessa lição, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de dizer o seguinte, ao estudar a lição, nós vamos estudar cada dia da semana um capítulo do apóstolo Paulo aos Efésios. Anote na sua Bíblia, com marca-texto, os temas que você achar mais importante, os versos que você achar mais importante. Aprenda-os, coloque na sua vida diária e dessa forma nós vamos estar vivendo felizes de acordo com a vontade de Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus. Quero desejar uma feliz semana para todos os irmãos.